Ele já chega no Botafogo em 59, como eu falei, e no mesmo ano ele é convocado para a seleção carioca, no finzinho do ano, né? Ele fica na reserva do Castilho. E aí, logo, ele vai ser lembrado para a seleção brasileira. Ele tem uma convocação em 63, ele é convocado, mas para ficar na reserva e tal, fica na reserva o primeiro jogo, fica injuriado, fala demais, acaba sendo cortado. Mas 2 anos depois, o Manga é novamente convocado, e aí para aquele grupo que começa a ser preparado para a Copa do Mundo de 66 na Inglaterra. O Manga faz parte da lista de 45 jogadores, né? O Feola convoca 45 jogadores para a preparação. O Gilmar, Manga, Valdir de Moraes, o Birajara Mota, que foi um goleiro do Bangu e que jogou no Botafogo também, e o Fábio, que não é o Fábio do Fluminense. O Fábio do Fluminense está com a idade, mas em 65 ele ainda estava começando a carreira. Enfim, esses 5 goleiros e 45 jogadores ao todo. Foi feita uma lista inicial de cortes, o Manga ficou juntamente com o Gilmar e com o Valdir. Diz aí, Marcelo. É que naquela época o Brasil estava tão mascarado, que ganhou as Copas de 58 e 62, já tinha Marchinha do Tri, sim, não sei o quê, que fez 4 times. Eles chamavam um time de azul, outro de branco, outro de verde, outro não me lembro. Amarelo. Deve ter sido. Então, um time jogava em Minas, outro no Rio. Foi uma bagunça a seleção na Copa de 66. Né? Uma bagunça. E aí, Edu? Manga na Copa de 66. Pois só lembrando que o Gilmar já era certo na lista dos 22, e só ia mais um goleiro. Então a briga do Manga, briga no bom sentido, era com o Valdir de Moraes. E na lista final o Manga acaba ficando. Então o Gilmar era o titular e o Manga reserva. E aí a questão que o desempenho do Manga na Copa do Mundo se limita ao jogo contra Portugal. Foi o único jogo que ele fez na Copa, né? Porque o Gilmar ele acabou se machucando, e o Manga entra nesse jogo e vai muito mal. Ele sempre admitiu que foi mal. O Manga sempre foi um cara com uma autoconfiança bastante elevada, mas ele sempre admitiu, fui mal no jogo e tal, blá, blá, blá. E foi um jogo decisivo. O Brasil perde para Portugal e é eliminado. E o Manga acaba ficando marcado por esse jogo. E o curioso é que o Manga fez 15 jogos pela seleção e só perdeu esse. Foi o único jogo que o Manga perdeu pela seleção brasileira. Diz, Marcelo. Em 65, eu fui ver, eu tinha 6 anos, eu fui ver um amistoso Brasil e União Soviética no Maracanã. Tem imagens dele por aí. O que aconteceu? O Brasil estava ganhando 2-0, gols do Gerson, do Pelé. E aí, tiro de meta para o Brasil. Meu pai abaixou, não me lembro se ele ia acender um cigarro, estava pegando alguma coisa, e não viu o que aconteceu. Eu vi. Eu que avisei a ele. Falou, pai, gol dos russos. É que o Manga bateu, deu um cacete quando bateu o tiro de meta. Tinha um centroavante da Rússia, da União Soviética, na verdade, na entrada da área, assim, tomou um cacete na nuca, não veio nem de onde veio o cacete. Lá bateu na cabeça dele e caiu. Não sei se desmaiou ou não, sei que ele caiu, me lembro muito bem disso. E entrou. Gol da União Soviética, 2-1, depois da União Soviética empatou 2-2. Eu consegui na internet um compacto russo desse jogo, uns 40, 50 minutos. Aí eu falei, puxa vida, finalmente eu vou ver esse gol de novo. Cara, nem a TV soviética pegou o lance. A câmera estava no meio de campo, quando o locutor grita alguma coisa que deve ter sido gol, né? Porque eu não entendo russo. Então, é incrível. Meu pai falou, pô, Márcia, você que me avisou. Eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que viu esse gol. Eu nunca vi em lugar nenhum, nem pessoas falando que viu lá no Maracanã. Está nos jornais, né? Mas eu vi, não vi. Essa só o Manga mesmo. Então, esse jogo que o Marcelo se refere já é meio que já a preparação para a Copa de 66. Não foi a reta final, né, dessa lista de 45 e tal, porque isso já aconteceu em 66. Mas o Feola já começou a preparar, observar
como o Marcelo falou, né? Pô, os caras montam 4 times depois, né? Mas, enfim, eu antes de passar a bola para o Narral, porque tem uma coisa muito curiosa que a gente vai falar aí, um negocinho, né? Uma certa mística que acontece. Eu falei da Copa do Mundo, eu falei dos 15 jogos e só a derrota, né? E muita gente imaginou, pô, acabou o Manga, né? A seleção, o Manga já era agora, né? Não foi bem. Esse cara, ele era tão grande como goleiro que, veja bem, gente, eu estou falando de 66, tá? 1966. Ele chega no Botafogo em 59, tá? 7 anos depois de chegar no Botafogo. 66, para o tempo, abre a tua régua do tempo, vai ter muita coisa que vai acontecer, tá? O Manga ainda está no Botafogo, ele vai sair do Botafogo, vai virar ídolo em uma série de times, mas eu estou falando de seleção brasileira. Abre a tua régua do tempo e bota para 1977, 11 anos depois. Pois é, 11 anos depois, o Manguinha é convocado novamente para a seleção brasileira. Por quê? Porque ele simplesmente arrebenta quando ele volta para o futebol brasileiro. Ele acaba sendo convocado para a seleção brasileira para disputar as eliminatórias para a Copa de 78. Olha o tamanho desse jogador, cara. Ele fica na reserva do Leão, que já era um prêmio, né? A convocação do Manga foi um prêmio, não diria nem um prêmio ao desempenho só no internacional, o prêmio à carreira do Manga, né?